nós vivemos hoje numa sociedade em que damos como garantidos um conjunto de direitos, liberdades, garantias, que demoraram gerações e gerações a serem conquistadas, ao ponto de os nossos antepassados terem sentido a necessidade de os transporem, quer para a nossa Constituição, quer para a Declaração Universal do Direito do Homem. E, portanto, são alguns conjuntos de características que, enquanto sociedade, nós queremos preservar e que o desenvolvimento tecnológico, de alguma forma, está agora a desafiar. Ou seja, com o desenvolvimento da tecnologia que aconteceu nos últimos 30 anos, nós não conseguimos prever um conjunto de situações, mas há algo que nós conseguimos prever, que é o impacto que esse desenvolvimento tem numa questão essencial enquanto sociedade, que é a privacidade. Para falar sobre a privacidade, então, o melhor que temos para fazer é começar por definir o que é privacidade. Fui ver, quer a Declaração Universal do Direito do Homem, quer a própria Constituição Portuguesa, quer a vários artigos científicos, e o que consegui encontrar foi uma amálgama de definições, um bocado na ideia desta parábola indiana, que são os cegos que estão a apalpar um elefante e, mediante a parte do elefante que apalpam, têm a sua própria definição. O elefante é a privacidade, os cegos somos todos nós. Cada um tem a sua própria definição de privacidade e o envolvimento que nós temos na sociedade e o envolvimento que nós temos na tecnologia condiciona essa nossa definição de privacidade. Okay? Então, o que é que tentei fazer? Fui ver aquilo que era comum a todas essas definições de privacidade. E aquilo que é comum a todas essas definições de privacidade é o controle. É a capacidade que cada um de nós tem de controlar a nossa exposição na sociedade. O que a tecnologia tem feito, de alguma forma, e muito silenciosa e muito devagar, é desligado este controle que nós temos sobre a nossa exposição na sociedade. A questão hoje é saber se devemos poder voltar a recuperar este controle ou se realmente a privacidade é um daqueles direitos, liberdades e garantias que os nossos antepassados valorizaram e com o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia nós estamos neste momento a valorizar demais e devíamos abdicar de ela. Portanto, é esta a questão que devíamos responder. Há um conjunto de pessoas, e eu conheço muitas, que me dizem, não, a privacidade eu não tenho nada a esconder, nada a esconder. Eu sou um cidadão exemplar, um cidadão cumpridor, e, portanto, para mim a privacidade está realmente overrated, está demasiado valorizada pela sociedade, e eu estou na disposição de abdicar da minha privacidade, porque não tenho nada a esconder, e só quem tem alguma coisa a esconder é que valoriza a privacidade. Okay? Eu faço a pergunta aqui, quantos de vocês é que são adeptos desta onda, desta nova tendência, que diz, não, eu não tenho nada a esconder, portanto, só os criminosos é que têm a esconder, portanto, para mim a privacidade está overrated. Quase que vos desafiava a levantar a mão, não o vou fazer. Porquê? Porque já existe um conjunto de líderes de grandes empresas mundiais que têm, de alguma forma, e que são líderes de empresas que condicionam a opinião pública, que têm feito passar esta mensagem. E vocês veem ali duas afirmações. Quando eu faço estas palestras, mais para os meus alunos e mais para escolas secundárias de divulgação, eu faço realmente a pergunta, existe um conjunto de pessoas que levantam a mão. A minha resposta a seguir é sempre, vocês devem ter uma vida muito aborrecida, mas muito aborrecida mesmo. E agora deixem-me dar-vos um exemplo, que é o exemplo do que está ali escrito. O líder de Facebook, que tem aquela opinião sobre a privacidade, comprou a sua casa. E para proteger a sua privacidade, comprou mais 4 casas à volta. Portanto, é um bocado estranho e um bocado contraintuitivo que alguém que defende o que defende sobre a privacidade sinta a necessidade de comprar 4 casas à volta da sua para proteger a sua privacidade. E porquê é que a privacidade é hoje tema e porquê é que a privacidade é hoje assunto? É aquilo que eu vos disse. Nós, nos últimos 30 anos, fizemos evoluir a tecnologia como nunca. As universidades foram desafiadas, vocês foram desafiados e vão continuar a ser desafiados a fazer evoluir a tecnologia. E é nesse mundo que eu quero viver. No mundo onde a tecnologia evoluiu e podemos tirar partido dela. Vejamos um exemplo, só a forma como nós armazenamos dados. Há 30 anos atrás, nós armazenávamos dados em cartões de papel perfurado. Era isto o nosso armazenamento. Depois fomos evoluindo, disquetes, 3,5, 5,25, CDs, discos externos, pens, e a pergunta agora é, qual é o próximo passo? Conseguem antecipar? Nós estamos a pôr os nossos dados nas nuvens, na cloud. Nós já nem sabemos onde pomos os nossos dados. Ok? Próxima pergunta. Mas são assim tantos dados? Porquê é que está preocupado com isso? Eu só tenho meia dúzia de dados. Talvez não.
Vamos olhar para os números. Nós, por minuto na internet, globalmente, por minuto, produzimos 2,4 milhões de pesquisas na Google. Enviamos 150 milhões de correio por minuto. Então, se isto é por minuto, o que é que se passa num dia? O que é que se passa num dia na internet? Bem, nós num dia na internet produzimos globalmente 2,5 exabytes. Eu sou informático e quando vi esta informação, exabytes, onde é que nós já vamos? Mega, giga, tera, peta, até aí eu já tinha chegado agora. Exa. O que é um exabyte? Bem, um exabyte é 1 bilhão de gigabytes. É esta a informação que nós produzimos por dia. É mais ou menos aquela diferença, para contextualizar, quando me dizem o valor da dívida portuguesa, é um valor tão absurdo que eu não consigo contextualizar. E só quando ponho isso em centenas de milhares de euros, que é algo que eu ainda posso almejar ter, é que eu consigo perceber o que é. Os exabytes é a mesma coisa, só quando contextualizamos para os gigabytes, que é aquilo que nós estamos habituados hoje em dia, é que nós percebemos a dimensão do problema. Então chegamos a um ponto onde realmente estamos a produzir muita informação, mas eu continuo a questionar. Mas, quer dizer, não tenho nada a esconder e, portanto, se não tenho nada a esconder, eu não me importo que outros tenham esta informação. Cuidado com aquilo que vocês opinam. E vamos tomar uma decisão informada. Vamos ver o que é que as pessoas conseguem fazer com este volume de informação. Eu fui fazer uma consulta ao público, ou seja, fui ler ao público. Eu faço isto todos os dias de manhã, chego à faculdade, a primeira coisa que faço, jornais online, ler o jornal. Penso que não serei o único. Vamos ver. E o que é que acontece? A minha expectativa é que o público ficasse a saber que o IP, ou seja, que o número da internet da minha máquina, soubesse que eu fui ler aquela notícia em particular do público. Erro. Este gráfico que ali está mostra a quantidade de instituições que ficou a saber, ou empresas que ficaram a saber, que eu fui ver aquela notícia em particular do público. E aquelas circunferências que estão com o traço vermelho são empresas que nós temos a certeza absoluta que fazem profiling do nosso comportamento online, ou seja, que fazem o tracking e que estudam o nosso comportamento online. Pergunta, porquê é que isto é grave? Bem, agora começa a ficar alarmado. Porque, com base nas notícias que eu leio, estas empresas conseguem saber claramente a minha tendência política, conseguem saber claramente os meus interesses do ponto de vista de hobbies, conseguem saber claramente se eu tenho filhos ou não, porque se há algo mais grave do ponto de vista de crianças, eu vou lá ver porque estou condicionado porque tenho filhos, conseguem ter um conjunto grande de informação sobre mim. Mas não é só no público, isto está generalizado. Qualquer site que nós vamos, temos este conjunto de empresas e mais a verem tudo aquilo que nós estamos a fazer, todas as notícias que nós estamos a ver. E depois temos aquela empresa, para a qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que é a Google, que é ainda mais agressiva e que consegue saber quais são as pesquisas que nós fazemos. O que é que isso significa? Significa que se um filho meu tiver uma doença qualquer, e quando tem, e o pediatra me diz que tem a doença X, aquilo que eu faço no pediatra é memorizar imediatamente o que é o X. Porquê? Porque por muito que ele me diga o que é o X, eu quero chegar a casa e ir à internet ver o que é que significa o X. E eu, quando vou à internet de uma forma muito calma ver o que é que significa o X, o que eu estou a dizer a estas empresas é que em minha casa, neste perfil, existe alguém que tem aquela patologia. Agora começamos a ser agressivos. Agora começam a ser realmente ainda mais intrusivos porque chegamos a questões de saúde. As questões de saúde é o que de mais íntimo nós temos enquanto ser humano. Continuando, e vamos ver o que é que a Google sabe sobre mim. Eu, quando tenho este aparelho, que é um bocadinho diabólico, mas eu uso, e quando estou perdido numa cidade, o que eu faço é ativar a georreferenciação, vou ao Google Maps e vou procurar a rua para onde quero ir. Okay? Mas, tipicamente, ando com a georreferenciação desligada. Este mapa que ali está diz-me todos os pontos que a Google sabe que eu estive. Ou seja, todos os pontos do país onde a Google sabe que eu ativei a georreferenciação. Claramente estava perdido, precisava daquele serviço. Eu decidi fazer uma experiência antes de preparar esta apresentação, que foi um dia de manhã liguei a georreferenciação em minha casa. A Google ficou imediatamente a saber e disse-me, eu fui ver depois, que aquele era a minha casa, disse-me que passado 10 minutos eu estava no colégio do meu filho e disse-me que passado 15 minutos eu estava na Faculdade de Ciências e passei lá o dia. Portanto, nós quando andamos com a georreferenciação ligada, estamos a dizer todo o perfil que nós fazemos ao longo de um dia.
E são estes os 2,5 exabytes de informação que nós estamos a usar. Portanto, quando nos dizem que o serviço é de borla, este serviço das redes sociais, este serviço, não é de borla. Nós estamos a pagar, eu costumo brincar, a dizer que não é bem literalmente, mas nós estamos a pagar com o nosso corpo. Estamos a pagar com os nossos dados. Então vamos continuar e vamos agora evoluir de empresas para Estados. O Presidente Obama, pelo qual todos nutrimos grande simpatia e saudade, disse em 2009 que os Estados Unidos não estavam a fazer o profiling dos cidadãos e os Estados Unidos não estavam a escutar outros países. 2009. O que é que aconteceu? O Edward Snowden veio-nos mostrar que em 2007 os Estados Unidos estavam a fazer exatamente aquilo que o Obama disse que não estavam a fazer. Ok? E mais grave, estavam a fazer em outras nações. A Dilma Rousseff, antes de ser eleita Presidente do Brasil, já os Estados Unidos tinham escutas no ciberespaço do comportamento para saberem quem era aquela candidata que tinha um potencial de ganhar as eleições no Brasil. Obviamente ficou irritada, num discurso com o qual eu estou completamente de acordo nas Nações Unidas em 2013, o que ela veio dizer foi o seguinte: uma nação na qual não existe privacidade para as pessoas, para os cidadãos, significa que não existe liberdade de expressão para os cidadãos. E muito bem, aquelas pessoas que dizem, para mim a privacidade não é um problema porque eu não tenho nada a esconder, é equivalente a dizerem, eu como não tenho nada a dizer, vou abdicar da liberdade de expressão. É uma chatice. E a privacidade é uma chatice porque uma vez perdida é como algumas coisas na vida, não se recupera. E se nós abdicarmos do direito à liberdade à expressão, quando quisermos dizer alguma coisa, não o podemos fazer porque abdicamos desse direito. Ok, voltar. Então, quais são as soluções? Não queria acabar sem vos dizer um conjunto de soluções. A primeira solução é regulatória. A Comunidade Europeia optou esse caminho, ser regulatória e enforcing de proteção de privacidade dos seus cidadãos. E o que é que conseguiu com isso? Conseguiu que a Google fosse forçada a dar-nos mecanismos a nós de podermos controlar os nossos dados. Ou seja, eu consigo ir a um conjunto de sites na Google e dizer, ok, todos os dados que sabe sobre a minha georreferenciação, esqueça. E ela é obrigada a pagar e já tem esses mecanismos. E permite-nos outras coisas, permite-nos controlar os dados de pesquisa. Eu consigo chegar à Google e dizer, ok, os meus dados de pesquisa no Gmail, na Google, não quero que faças tracking disso, não quero que os armazenes. Portanto, a Comunidade Europeia, do ponto de vista de regulação, veio devolver-nos o controle sobre os nossos dados e muito bem. Podemos fazer algo mais, podemos desenvolver, tal como desenvolvemos a tecnologia para chegar a este ponto, podemos desenvolver tecnologias que sejam potenciadoras da privacidade. Dois exemplos muito rápidos. Este é um exemplo de um hospital que nos pediu, que queria fazer um estudo sobre a prescrição dos médicos. Não queria saber se era o médico X ou Y, queria só fazer um estudo sobre aquela prescrição e comportamental. Tirou todos os identificadores dos médicos, todos, e disse-nos, ok, então agora podemos trabalhar. E nós dissemos, não. E o que é que nós fizemos? Nós fomos para o Facebook, criámos um perfil de um conjunto de jovens, e de rapazes e raparigas novos e bem vistos, e pedimos amizade aos médicos daquele hospital. E os médicos que aceitaram, a dado momento dizíamos, eu estou de férias. E era curioso que havia alguns perfis de prescrição que iam para zero. Portanto, por muita anonimização que houvesse, nós conseguíamos reidentificar aqueles traçados. Conseguíamos saber que aquele perfil de prescrição era daquele médico porque era um match perfeito. Mas eu, por motivos de solução, o que é que nós fizemos? Criámos alguma aleatoriedade, alguma entropia, fizemos um shift nas datas e conseguimos, de alguma forma, proteger a privacidade dos profissionais. O último exemplo é este. É um exemplo muito simples. Em 2006 havia uma legislação nova em Portugal sobre a proteção de bases de dados genéticos. Reparem, os dados genéticos dizem respeito não só a mim, como aos meus descendentes e aos meus ascendentes. Algo de realmente muito intrusivo na privacidade. E saiu legislação específica, o Hospital de São João quis fazer o enforcement da legislação e teve que definir um grupo de médicos ao qual tinha acesso àquela informação. Mas nos dados de saúde é realmente crítico que um médico que queira tratar um doente tenha acesso à informação naquele momento. Não pode estar a ligar para a informática e dizer, olha, liga-me lá porque eu tenho que estar aqui. O que é que nós fizemos? Pusemos um pop-up e o médico, por muito que não tenha na política direito a acesso àqueles dados, nós vamos permitir que isso aconteça. Mas ele tem que nos dizer o porquê que o vai fazer e fica logo avisado que nós notificamos o responsável clínico e o diretor do hospital. Mais de metade dos médicos não continuou.
prescindiu disso. Então, enquanto informático, resta-nos dar-vos o meu último conselho, e é o conselho do informático típico: vamos fazer reboot à nossa máquina, vamos fazer reboot ao nosso comportamento online e vamos começar a ganhar controle sobre os nossos dados online. Muito obrigado.